Sejam bem-vindos a mais um podcast Fala Comandante, de número 107. Muito obrigado a cada um de vocês que estão aí no celular, como também a todos da TV Metrópole que estão nos assistindo nesse sabadão pela manhã. Você especialmente que está no YouTube, não deixa de se inscrever, acionar o sininho para receber todas as nossas notificações. Muito obrigado à Aspra, a melhor associação para policiais, bombeiros militares e pensionistas do Brasil. Também a Delvita e a Odontosystem. Eu sou o Wendson Borges, mais conhecido como Sargento Borges. Fiz questão de enfatizar Sargento, daqui a pouco eu falo a respeito. E eu sou Edilson Teles, mais conhecido no mundo militar como Major Teles. E o nosso personagem de hoje, ele é muito querido dentro da instituição da Polícia Militar. Ele é capitão do quadro administrativo da Polícia Militar e é advogado, inclusive é advogado da Aspra. Nesse momento da carreira dele, já trabalhou na CEPLAG, Ceará-Prev. Ele tem muitos amigos dentro da instituição, porque sempre foi muito prestativo. Os amigos, inclusive, no ano passado eu precisei de uma ajuda dele e ele foi altamente solícito. Então, nosso amigo Capitão Jorgiel ou Doutor Jorgiel. O capitão e doutor Jorgiel. Boa noite, boa noite. Com muita satisfação que estamos aqui. Para mim, é sempre uma satisfação estar participando desse bate-papo, desse encontro, porque aqui a gente revê os amigos e traz histórias da caserna, histórias da nossa vida profissional, né? E isso vai nos fazendo cada dia melhorar para podermos trabalhar cada vez mais, não só na Aspra, mas como toda a instituição, né? Os amigos que às vezes me procuram para pedir uma opinião, para pedir uma ajuda, um conselho. Hoje mesmo recebi uma ligação de um colega do interior, porque estava com processo e tudo, e eu perguntei, você é associado à Aspra? Ele disse, sou não, comandante. Dá para o senhor me dar a orientação de por que não? Né? Mas tem de se associar, porque o associado Aspra, ele não tem só o apoio jurídico, ele tem vários outros benefícios. E o próprio apoio jurídico, para ser completo, tem que ser associado, né? Não. O senhor fez uma orientação pela amizade, mas eu orientei ele a ser sócio da Aspra. Por quê? Porque a Aspra, eu costumo dizer que às vezes as pessoas acham ruim porque eu não vou assinar minha carteira com salário mínimo, né? Meu amigo, se você não tem emprego e tem a chance de assinar sua carteira com salário mínimo, assine, porque você não vai ganhar só um salário mínimo. Tem vários outros direitos agregados. Ao ser sócio da Aspra, você não só tem o corpo jurídico, que é um dos melhores do Estado, mas você tem outros benefícios. Nós temos os melhores clubes de lazer, nós temos hotéis de excelência. Enfim, venha a Aspra, converse com o Sargento Borges, que é o presidente, com o subtenente Elisiano, o vice-presidente. Venha aqui conversar com eles, que eu tenho certeza que você sai associado. A Paul já começou fazendo a propaganda. Nota 10. Começou bem, viu? Começou nota 10. Mas aí nós vamos voltar para o Jorgiel. Doutor Jorgiel, se apresente como o senhor gostaria de ser apresentado. Rapaz, meu nome é Jorgiel Leite, né? Depois que eu saí da Ceará-Prev, eu comecei, o meu nome de guerra é Jorgiel. Mas como advogado, eu optei por Jorgiel Leite. Jorgiel e o sobrenome, né? É um nome bem chamativo. Jorgiel Leite. Sou capitão da PM, né? Sou formado em História, entendeu? Sou formado em Direito, pós-graduado em Direito Previdenciário, pós-graduado em Direito Constitucional, entendeu? Estou fazendo agora Direito Militar, né? E tenho vários cursos na área, entendeu? Na área do direito. Mas eu gosto muito da área penal militar e previdenciário militar. É uma área que eu gosto e eu domino, porque eu gosto de trabalhar nessa área, eu gosto de me envolver com isso aí. O senhor tem a sua vivência nessa área desde a Ceará-Prev. Porque foram 14 anos gerenciando essa célula. Eu era orientador de célula, né?
com a criação da lei da Ceará-Pré, passou a ser gerência e nós fomos ser gerente. Ele vem da CEPLAG. Porque nós éramos uma coordenadoria da CEPLAG, era CEPREV, Coordenadoria de Previdência, ali na cidade de Funcionária, ao lado da COPEM, para quem não conhece. E hoje é um prédio até da Defensoria Pública. O prédio que a gente usava, hoje é um prédio da Defensoria Pública. E nós passamos uns 8 anos lá. 8 anos. Depois mudamos para o prédio onde era a junta comercial. E fiquei até 2024. Entendeu? Mas só tenho a agradecer, porque aprendi muito, fiz muita amizade. E nada melhor, nem uma faculdade melhor do que a vivência, do que a prática, né? E a gente praticou muito o processo de reserva, reforma e pensão, né? Que é hoje uma das lutas da gente é tentar melhorar essa situação, entendeu? Devido o trâmite ainda é um pouco demora demais, o militar às vezes ele sai da requerida e deixa o processo lá para que a instituição tome conta e resolva, mas ele não vai atrás de saber como é que está esse processo, qual é o documento que está faltando, e tudo isso traz problema para ele e deixa ele parado, né? E às vezes muitos me ligam, quando eu estava na Ceará-Pré, muitos me ligavam e diziam: comandante, eu estou com o emprego certo, mas eu não posso trabalhar, porque tem que publicar minha reserva. Quando eu ia olhar, estava faltando um documento que ele podia ter trazido antes, mas ele não foi atrás, não foi, né, em busca de saber informação. Acompanhar o processo. Acompanhar o processo. É o que eu sempre digo aos colegas: rapaz, não vá, não deixe que só a administração tome conta, não. Vá atrás, fale com o chefe do setor, pergunte: comandante, como é que está meu processo? Por que não saiu daqui? Está faltando algum documento? O que é que eu posso fazer para trazer esse documento? Eu posso trazer esse documento? Eu tenho que solicitar em algum órgão? Né? Vá. Eu sei que a pessoa do interior é mais trabalhoso e tal, mas tira um tempinho, venha a Fortaleza, né? Já que você vem a Fortaleza, se for associado nosso, nós temos o hotel aqui, fique no hotel aí, venha no domingo, na segunda-feira vai resolver o seu problema, mas venha falar, venha atrás do seu processo, entendeu? Que isso aí vai melhorar muito a vida dele e vai fazer a coisa andar. Então, quer dizer, doutor Jorge, antes de entrar um pouco na sua história pessoal, pegando a deixa relacionada a quem está agregado e está aguardando ir para a reserva, a morosidade do processo também depende muito da própria parte, do interessado. Isso quer dizer que, se ele entregar toda a documentação e acompanhar o processo e cobrar, normalmente se torna mais célere. Com certeza, com certeza. Porque o pessoal reclama: rapaz, tem não sei quantos anos, 2, 3, 4 anos. Então ele fica lá, só num berço esplêndido, aguardando. Aí eu fui promovido na requerida, estou em casa. Mas não, tira um tempinho, vá na CGP, no setor de reserva e reforma, e procure o seu processo. Veja se está faltando alguma coisa. Até porque existe um ditado popular que quem não é visto não é lembrado. Às vezes o processo fica parado, o cara não vem atrás e acaba que o processo não anda. Né? Entendi. E o doutor Jorgiel, capitão Jorgiel, é de onde? Qual é a cidade? Qual a sua origem? Se for de Fortaleza, qual é o bairro? Como é que foi sua infância? Resgate aí no tempo, se o senhor conseguir lembrar. O senhor é um caba novo ainda. Foi um dia desse que foi criança? Foi. Eu nasci em 27 de 10 de 1966, né? Um dia desse. No bairro ali, Dionísio Torre e Pio 12, que eu moro entre a Monsenhor Salazar e a Pontes Vieira. Área nova. Próximo à Assembleia Legislativa, que não era Assembleia. Não, só era Cajueiro, Manga, só tinha terreno, ali só era terreno. Entendeu? Se tornou nobre depois que se tornou a Assembleia. Tinha um campo ali, próximo ali, onde tem o posto, acho que é o posto Jorge Vieira. Né? Na Assembleia tem um posto assim. Sim. Ali era um campo de futebol. Na década de 70. 70, 80, era um campo de futebol. Era? Entendeu? Então ali não era tão nobre como é hoje. Não, era só... Tinha algumas casas, tinha a torre
do Canal 10 e tinha o Canal 2, que hoje é a administração Antiga Manchete. entendeu? Que hoje é a administração do Grupo Esqueiroz. Tem o Canal 10, a Praça da Imprensa e aqui a administração. Naquele canto onde era a administração era o Canal 2, onde tinha o show do Augusto Borges, do Irapuã Lima, só essas coisinhas novas, viu? Só essas novinhas. Com todo respeito, não sei nem de que é que o senhor está falando. Só gostei do primeiro que tem Borges aí no meio. Entendeu? Então, eu fui menino ali, fui criado ali, né? E estudei em colégio de padre, que é o Salesiano Dom Bosco, né? Com 14 anos, fui conseguir meu primeiro emprego, que na época o menor podia trabalhar e era carteira assinada, meio salário mínimo. Eu fui trabalhar, fui ser contínuo da Tribuna do Ceará. O office boy hoje, né? E o contínuo, ele fazia pagamento, ele fazia, trocava duplicata, porque naquela época você comprava ou na duplicata ou no cheque, né? Então você, para se fazer uma propaganda, por exemplo, ele levava o papel com aquela propaganda para a loja. A loja olhava, tá bacana. Diga lá que tá bacana. Voltava para o redator fazer lá como ia ser a imagem e aparecer na televisão. Voltava de novo, entendeu? Voltava de novo. Pode falar. E isso foi uma experiência muito boa, porque o Afonso Sanches era o dono da Teleceará. Era dono da Teleceará, senador biônico e dono do Banfor, Banco de Fortaleza. Que era isso aí? Afonso Sanches. Dono da Tribuna do Ceará, dono da Tribuna do Ceará, dono do Banfor e dono da Tribuna do Ceará. Então eu trabalhei lá até completar a idade de me alistar. Aí eu fui me alistar no Exército Brasileiro. Lá, me lembro, na Francisco Sá, tinha uma casa que fazia o alistamento. E eu fui me alistar lá. Me alistei, me botaram para ir para o 23BC. Cheguei 5 horas da manhã no 23BC e tudo. Aí eu, doido para servir, né? Queria servir e tudo. Aí o cara disse, esse pessoal para cá, e já me afastou para um lado. Eu digo, vixe, não vai dar certo não, quer ver? Eu estou bem dispensado. Aí foi para um lado para o outro, para um lado para o outro. Disse, não, esse pessoal que eu separei vai aqui a pé, na rua, vai para o GAC, que é Luciano Carneiro 840. Sim. Né? Fui para o GAC. Aí, dia 11 de fevereiro de 1985, às 5 horas da manhã, eu entrei no GAC. Nessa época eu estava brincando de bila lá no Piauí. Entrei no GAC para ser soldado recruta. Servir a Força Armada, como todo brasileiro tem que fazer o seu papel, né? Fui servir a Força Armada. Lá eu passei 6 anos e 8 meses. Fui cabo, fui sargento temporário, né? E a minha turma foi a última turma de sargento temporário de 9 anos e 6 meses. E quando a gente já estava com 6 anos e pouco, entrou o presidente Collor de Mello e mandou cortar todo mundo que tinha acima de 5 anos. Aí nós entramos no corte. Em 1991, em julho de 91, eu saí. Saí, passei um tempo, né? Fora, ver o que é que ia fazer, aquilo todo e tal. E vou para a polícia. Só que aqui eu não podia entrar na Polícia Militar do Estado do Ceará. Como assim? Por quê? Porque eu tinha 27 anos. Eu não podia fazer o CFS. Qual era a idade limite na época? Era 25, não? 23 anos, 23. Era 23. Era 23 anos, parece. 23 anos. Eu tinha 27. Foi o que eu fiz. Um amigo disse, Jorge, o CFS lá da Polícia Militar do Estado do Piauí está aberto, e até 30 anos. Fui fazer lá. Fiz, fui aprovado, fui para o Cefap, fiz o curso de sargento, CFS, no Piauí. Teresina mesmo? Teresina mesmo. Saí sargento do Piauí e fui trabalhar. Tal. Um colega me viu saindo do quartel e disse, Ceará, tu quer ir voltar para tua terra? Eu disse, quero. Gosto daqui, tudo. Tenho o maior respeito pela Polícia Militar do Piauí, me abraçou, né?
a gente nunca pode esquecer as instituições e as pessoas que nos acolhem, né? A Polícia Militar me acolheu. Pô, e ele disse: você vai lá na Polícia do Piauí, do Ceará, e conversa com o pessoal da assessoria jurídica. Pronto. Nessa época, estava saindo o Coronel Damasceno, estava entrando o Coronel Gilson. Coronel Gils, presidente da Caixa Beneficente do Estado. Coronel Gilson, sou muito grato por ele. Toda vez que eu vejo ele, eu pego na mão dele e dou um abraço nele. Me acolheu, me orientou, chamou o Coronel Fortes, que era o chefe do jurídico, era o assessor jurídico da PM. Assessoria jurídica da PM. Coronel Fortes, que também está aí, disse: Jorgel, você tem que trazer esses documentos. Eu anotei. Tá bom, vou-me embora e vou providenciar. Voltei para o Piauí. Qual ano aí? Aqui era 94. 94. Foi em 94. Eu estava cursando CFS. 94. Quando eu cheguei lá, eu já fui providenciando os documentos. Ele disse: eu vou pedir minhas férias e vou voltar para o Ceará para dar entrada nisso aqui. E assim eu fiz. Pedi minhas férias e entrei com a documentação. A documentação passou, teve um parecer favorável. E nós viemos para cá. Não só eu, como o Sargento Gesso. Né? Sargento Gesso. Hoje tem o Osmilton, que era do Gatti. E depois, né? Tu conheceu o Osmilton, né? O baixinho, magrinho. Por que desse tempo para cá houve impedimento? Porque aí depois a PGE mandou parar. Não podia mais. Então foi a PGE. Então PGE, foi. Posicionamento do Estado de Ceará. Foi. Mandou parar. Não pode mais. Entendeu? Agora a orgânica dá, né? A lei orgânica está dando, né? Esse direito, né? Mas tem que regulamentar. Mas tem que regulamentar. Mas eles têm até 2029, não é isso? Não. A única parte da lei orgânica que fala em data de 2029 para poder ter a definição é o ingresso de nível superior. Todo o restante da lei orgânica já está valendo. Mas precisa regulamentar nos estados. Tá certo. Incluindo a permuta. A problemática da permuta na lei orgânica, não sei se o senhor chegou a ver, é porque o policial militar, por exemplo, do Ceará, que quer ir para o Piauí, e o Piauí que vem para cá, quando ele vai para outro estado, através de permuta, porque não é transferência, não é permanência, é permuta, ele continua sendo pago pelo seu estado de origem. E ele vai trabalhar em outro estado. E isso cria um mal-estar porque o cara vai ter salário diferente, promoções diferentes. Então, acredito eu que a saída seria a autorização de transferência. Ou seja, aliás, de permuta permanente. Porque nessa permuta, de acordo com a lei orgânica, você ainda fica com o embrião com seu estado de origem. Ou seja, sim, ele fica ainda sendo alimentado pelo seu outro estado. Ou seja, a permuta teria que ser completa. O cara quer ir para as condições do outro estado, vai para a condição do outro estado, se torna policial daquele estado no qual você deseja servir. Porque senão... Mesmo que tivesse, por exemplo, um período probatório, né? Poderia acontecer, criar... por exemplo, de uma permuta que fosse prejuízo para um dos estados, um mal policial. Ou seja, a própria lei orgânica ela tem que ser melhorada, porque da forma que está, eu vejo muito complicado. Como é que o cara vai para Brasília, vindo, e o cara de Brasília vem para o Ceará, e o cara está aqui ganhando bem melhor do que a gente, trabalhando conosco, e da mesma forma o cara está lá, no outro estado, ganhando menos, num lugar que o custo de vida é maior, por exemplo, e não sendo promovido igualmente aqueles que você está tirando serviço diariamente. Eu vejo assim, uma saída seria publicar o ingresso dele na instituição onde ele vai, na data que ele chegou. Mas a responsabilidade da polícia do estado que ele chegou. De pagamento, de tudo. Mas aí por isso que eu estou dizendo, tem que mudar a lei orgânica. Porque dentro do texto da lei fala que quem paga é o local onde você... E que ele possa usar o tempo de lá para aposentadoria. Sim. Mas que ele seja ingresso, porque ele seria o mais moderno, para também não tirar a antiguidade dos outros aqui. Sim. Entendeu? Entendi. Mas ele chegou. Eu cheguei em janeiro na Polícia do Piauí. Então, é publicado no Diário Oficial do Piauí o ingresso a partir dali. E todas as vantagens e direitos do policial do Piauí. Então, você chegou a trabalhar quanto tempo no estado do Piauí? No total? Foram quase 2 anos. 1 ano e 8 meses. Aí o seu ingresso aqui se deu em 95. 95 foi.
95. Aí eu fui para o Cefap, né, fazer uma adaptação, uma readaptação. Fizemos uma readaptação, acabaram... Não, fica por aqui pelo Cefap mesmo. Eu fiquei, passei 10 anos no Cefap. Né? Passei 10 anos no Se adaptou Cefap. bastante. Adaptou bastante. 10 anos você Passei 10 anos no adaptar. Cefap eu fui para o Maranguape, eu fui para a Assembleia, eu fui para o... Na Assembleia, eu fui para a CG... DP. DP, Eu fui pra Departamento DP. de Pessoal. Pronto, eu fui para DP. Na DP eu fui trabalhar justamente com o processo de reserva. Aí Então, fui rua aprender. mesmo só foi Maranguape. Maranguape e o Cefap, porque o Cefap, uma das coisas que a gente do Cefap achava ruim é porque você acha que o cara da administração não trabalha, né? E a gente tinha, às vezes, tinha corpo de 1.000 alunos, né? É interessante. É uma responsabilidade muito grande, e fim de semana a gente estava no estádio. Acompanhando Tanto que a gente ficava com raiva quando um estava na Série B, outro na Série A. A gente criou todo mundo na Série A, ou todo mundo na Série B. É o que aconteceu agora. Agora. Isso pra gente Ou que era... fica todo na Série A, ou sai os dois e vai para a Série Porque B. um na Série A e um na Série B são jogos na semana diferentes. E a gente tirava, e no outro dia tem que trabalhar. É interessante que foi até menor a polêmica dessa vez, porque caiu os dois, né? Morreu abraçado. Pronto, eu estava dizendo isso para minha esposa, minha filha, quando eu era da ativa, que eu trabalho no Cefap, eu adorava isso aí. Porque esse negócio de ficar um na primeira e um na segunda, não dava não, porque a gente tirava serviço um na semana e um no fim de semana. Né? Dobrava o serviço. E não tinha nada a mais. Não tinha nada a mais. Era simplesmente assim. E segunda-feira tinha que trabalhar, meu filho. Viu? E sem chorar. E sem chorar. O que ele falou Então- é interessante. Eu tinha esse pensamento. Eu comecei trabalhando no operacional e trabalhei de 92 até 2003, eu era operacional. E por um azar da vida, né, aconteceu um incidente, levei um tiro, que eu já contei várias vezes aqui. E eu não tinha condições de voltar para a rua. E eu tive que voltar para o serviço administrativo. E lá eu achava, eu tinha uma visão que o serviço administrativo era moleza, né? Que ali o cara passava o tempo, né? E quando eu cheguei lá, eu percebi a importância do trabalho do serviço administrativo. Sem falar que eles ainda concorrem à escala lá fora no final de semana, né? Não é isso que Então eu falo. trabalha muito, trabalha muito. O pessoal do administrativo, eles trabalham demais e tem que ser valorizado. Mas essa visão de quem trabalha na rua é única. Quem pensar dessa forma aí, pessoal, vamos mudar esse pensamento, porque tem um valor imenso quem trabalha no serviço administrativo. E até porque, se você vê, hoje o coração da PM é a CGP. Enquanto você está na rua, meu amigo, tem alguém cuidando das suas férias, tem alguém cuidando do seu tempo de serviço, tem alguém cuidando do seu comportamento, tem alguém cuidando da sua promoção. Porque se não tiver ninguém fazendo isso, só rua, como é que você vai... Com tudo isso, eu já vi colegas chegarem e dizer que a promoção... eu já sou primeiro sargento e ainda estou aqui como terceiro na minha ficha. Ainda acontece isso. Ainda acontece isso. Então, tem que ter alguém cuidando do corpo que está trabalhando para que aquela pessoa seja promovido. Eu saí de licença. Quando foi que você saiu de licença? Cadê a licença? É licença maternidade? É licença saúde? É licença para tratamento de pessoa da família? Tem que ter. Entendeu? Então, essas pessoas que trabalham na burocracia, elas têm que ser valorizadas. Elas não são, não são aqueles almofadinhos que estão no ar-condicionado, não. Eles estão trabalhando. Entendeu? Não tem como você não valorizar a tropa se você não valorizar uma CGP, por exemplo, uma folha de pagamento. Meu desconto veio errado. Você tem onde reclamar. Não veio o ISO, né? Que agora tem outro nome, né? É diesel. Diesel agora, né? Diesel. Né? Pronto, não veio extra. Pronto, não veio. Porque a quem você vai recorrer, meu amigo? Você tem uma folha de pagamento para você recorrer. Né? Você tem um coordenador de pessoal. Então, isso aí é uma coisa que as pessoas não valorizam, ou quem não valoriza porque nunca precisou. Porque quando ele precisa, que ele chega lá, que está tudo ok, a fichazinha dele, comportamento e tudo, ele valoriza. Eu por questão do meu pedido de requerido, eu precisei de muita gente. Né? Começando lá pela unidade, onde eu trabalhava, o 21º, quando eu estava encerrando a carreira. Né? Precisou de documento, de ir atrás de documento, de confeccionar vários documentos, e eu tive muito suporte nessa época aí. Inclusive da vossa pessoa, né?
Porque quando eu fiz o meu pedido de requerido, tinha uma situação interessante. Eu estava naquelas vagas excedentes. Vem a quantidade. O capitão, ele até hoje é assim, né? Ele não é a requerida dele não é uma promoção como regular, né? São vagas. São vagas. Lança uma quantidade de vagas. Normalmente, alguns não. Os que estão aptos, né, dentro do quadro de acesso, não aceitam a ideia de pedir a requerido, que estão aguardando sair major nativa, por exemplo, foi o que aconteceu comigo na época. E essas vagas ficaram disponíveis para quem estava aguardando, que era o meu caso, que para mim ainda faltava a questão do tempo no posto. Eu não tinha os 2 anos de capitão, né? Mas eu já tinha o curso CAO. Então eu entrei nessa vaga ociosa, né? Eu fiz o pedido de requerido e quando eu fui juntar minha documentação, que eu cheguei na CGP, que foram calcular o meu tempo, eu não tinha o tempo necessário, o tempo com o pedágio, né? Nessa mudança da lei aí, que tem, como é que se chama? Me faltou a palavra agora, mas é esse tempo complementar com a mudança da Previdência, né? Que é necessário. Eu não tinha o tempo completo, porque separaram o meu tempo de sargento do tempo de soldado. Eu fui soldado durante Você não, 2 anos. você não tinha o tempo de contribuição. Sim. Como tinha sido desaverbado automaticamente, então eu não tinha o tempo necessário. Eu digo, não, mas eu vou ter o tempo, porque eu tenho 5 férias averbadas. Aí o menino lá da CGP olhou para mim e disse, não, comandante, 2 dessas férias que o senhor está falando é do tempo que o senhor era soldado, não pode usar, tá? O tempo está separado. Aí eu entrei em desespero, pronto, está em cima do prazo, eu não vou conseguir. Ele disse, olha, vai ficar difícil se eu conseguir averbar o seu tempo de soldado, porque isso é no mínimo uns 15 dias. E tá faltando 8 dias para o final do prazo aqui. Aí eu procurei quem? Quem? O doutor Jorgiel, né? Meu amigo Jorgiel. E em 3 dias publicou. Olha aí. Publicou, ele mandou o documento para mim, eu entreguei na CGP, foi para o Comando Geral e publicou. Quando chegou na segunda-feira, eu estava com o documento na mão e eu dei entrada minha requerida e hoje estou major aqui, graças à ajuda do nosso irmão. Muito bom esse reconhecimento. E mostrando que quem tem a influência, tem conhecimento técnico, ele ajuda de uma forma que acelera o processo. No final das Pois é. contas, era possível. Só porque o prazo médio normal iria Normal, né? ultrapassar os 15 dias que o senhor acabou de mencionar. Pois é. Aí, quando juntou o meu tempo, a verbou sobrou, né? Porque juntou as férias, juntou mais 2 anos, sobrou o meu tempo de contribuição e deu tudo certo, graças a Deus. Doutor Jorge, tem alguma ocorrência emblemática que o senhor gostaria de mencionar? Não necessariamente ocorrência de viatura, de ocorrência policial, mas algo que lhe chama a atenção na caserna. O que aconteceu que, sem o senhor pensar muito, o senhor lembra de cara. Ixi, então tem pouca coisa. Mas Porque tem, porque assim, tem pouco ou a- tem muito é que o senhor está escolhendo. a gente que trabalhou muito tempo em unidade de escola, a gente tem muita coisa para contar de recruta, né? Aqueles bisonhos que a gente chamava. Aquele tem demais, né? Aquelas coisas de não saber marchar, não saber dar uma continência. É aquela coisa que o cara tá chegando, ele passou no concurso soldado, né? Mas ele nunca foi militar, ele não veio da Força Armada. Eu. Ele não vem da Força Armada, e quando a gente mandava ele ordinário, macho, rapaz, aí o cara saía andando feito um doido e a gente tinha que puxar pela camisa aqui, ó, orientando. E isso era tão bacana, porque a gente tinha um corpo de oficiais e sargento muito preparado dentro do Cefap, né? E a gente fazia aquilo ali e ria, a gente brincava, e aquilo não se tornava cansado, né? Por quê? Porque a gente, olha, pai, não é assim não. E às vezes a gente ficava até de noite, né? Muitas vezes a gente saía de lá 7 horas da noite, 6 horas da noite, ensinando, eram as perguntas em sala de aula, né? Imagina aí a minha situação. Eu fiz o concurso em 91, entrei na PM em 92, nunca tinha sido militar na vida, né? Me apresentei no interior, fui dispensado por excesso de contingente, aí entrei na PM. Chego no Cefap, 350 recrutas fizeram 7 pelotões, né?
Desses 350, escolheram 50 para ser do batalhão de choque. Já fizeram um pelotão de choque dentro do Cefap, por altura. Estava eu lá com meus 58 quilos e a altura que eu tenho hoje aqui, né? Imagina, parecia o comandante Chiquinho, né? Ai, é. Mais ou menos aquilo. Não, melhor um pouquinho, né? Mas era aquilo. Era bem Aí, parecido. magrinho, né? Aí, o que acontece? A maioria da turma que foi escolhida comigo, tinha Exército, Marinha, Aeronáutica, só tudo já primeira categoria. E tinha eu e mais uns 4 que eram civis. Agora vocês imaginam que eu passei, né? O bisonho era eu, né? Durante o curso de soldado e mais alguns lá. Para aprender, não sabia machado, sabia o que era continência, não sabia qual era o lado, dava a mão do lado. Então, demorou a aprender. Então, essa algazarra todinha. Engonçado. Rapaz, Total. você falou, agora eu me lembro. A coisa mais engraçada que eu vi no meu tempo de polícia foi no Piauí. Viu, Boris? Eu trabalhava no Piauí e lá no Piauí tinha PPM, Pilotão de Policial Militar. Era nos bairros e tinha um sargento comandando. E eu fui comandar um PPM desse. E tinha um cabo, o cabo já estava indo para a reserva e ele era daqueles cabos ignorantes, aqueles grossão que tacava a mão na cara e depois perguntava quem é, né? É daquele jeito. E era brabo, o bicho era brabo pra gente falar com ele, tinha que saber falar, que senão ele vinha com ignorância pro lado da gente, sabe? Bruto. Bruto que só o diabo, só Mais grosso que papel de enrolar prego. enrolar prego. Aí a viatura assim, eu sentado aqui e o Copom lá disse, ó, pega a viatura, sargento, e vai lá na lagoa, tinha uma lagoa próxima, que tem lá um achado de cadáver. Aí eu disse, cabo, vai lá com os 2 soldados, que eu fico aqui. Vou agora. Pegou a viatura e foi lá. Quando ele chegou, e tome demorar, e eu preocupado, né? Aí eu entrei com ele no rádio. E aí, cabo, o que é que tá vendo aí? O que é que você encontrou aí? Não, aqui tem um corpo. Eu digo, tem um corpo? Tem. Como é que tá? Ele disse, rapaz, está em verdadeiro estado de torrefação. Eu acho que ele ia dizer putrefação. Ele disse torrefação. Aí eu não aguentei, não. E o soldado que estava do meu lado disse, é café, é? Rapaz, pra que o soldado disse isso? Arranjou uma confusão. Ele veio de lá para dar no soldado. E é café? Tem um aluno da minha época, ele é sargento atualmente, igualmente a mim. Ele, na época, ele era brabão do interior também. A gente passou 5 meses sem receber a ajuda de custo. Aí recebeu, e aí a galera, rapaz, e aí, cidadão, vou chamar o nome do cara que ele vai saber. Não, de nome não. Aí, rapaz, eu vou comprar uma Hondazinha, mas meu sonho é comprar uma cavanhaque. Uma cavanhaque? É aquela motona, tá? Mas que rapaz, nunca ouvi falar dessa cavanhaque. Kawasaki. Ah, rapaz, não é Kawasaki. Rapaz, entendeu? O importante é que você entendeu. Então, constantemente ele tinha algum tipo de erro. A pronúncia do português misturava tudo. Deixa eu contar pra você. Sempre falava, mas você não entendeu. Eu vou contar um aqui que diz, quando a gente recebeu o dinheiro, a gente recebeu no cheque avulso. Você se lembra? Não é tempo dele, não. É meu tempo, eu lembro. Tu lembra o cheque avulso? É um cheque e um contra-cheque da cor azul. Aí você botava o valor que você queria. Banco Beck. Pra você botar e o banco pagar. Eu, recruta, chegamos na Caixa Econômica, fomos receber o dinheiro. O rapaz que estava do meu lado, o colega, hoje está até nos Estados Unidos, ele chegou, preencheu. Entregou, cara. Sim, meu patrão, quanto é? Tá aí, botei aí. Não, tô vendo, não. Tá aí, mas eu escrevi tudo. Eu queria saber tudo. Tudo, eu quero tudo que tem aí, que é meu. Meu Deus do céu. Tá nos Estados Unidos, evoluiu. Eu já tá nos Estados Unidos hoje. Evoluiu muito, viu? Vou contar uma bizonhice mesmo. É muito bom o cara contar só, né? Quando o cara está de pé, mas quando o cara erra, né? Como eu era do pelotão de choque, né? Já fui formado para o batalhão de choque, como eu falei. Então, nosso treinamento ele era diferenciado, a relação era maior, tudo era mais difícil para a gente. Então, o governador ia fazer uma visita ao Cefap, na época do Tarsila Eissat, 92, e a gente ia fazer uma apresentação para o governador. Quem luta karatê sabe aí o que é o kata, né? São movimentos
que você faz. No movimento lá, a gente fazia várias posições e voltava para o mesmo dispositivo. Só que o nosso era com um fuzil. Coisa mais linda, a gente treinando. No final, a gente estava treinando com a blusa amarrada, vendando os olhos, né? E a gente conseguia fazer todos os movimentos. Número 1, 2, 3, tá? E a gente voltava. Na 8ª posição, a gente treinava para dar um disparo. Só que era um disparo seco com o fuzil, né? Com a mosquetão. E no dia, colocaram uma munição de festim nos fuzis. Oh, Eu estava lá no meio. Oh, Meu irmão, chegou até a 8ª posição. Quando dispararam esse tiro, eu fiquei. Era 50 tiros uma vez só, meu irmão. E Eu o senhor fiquei não sabia. desorientado. Saiu correndo. Não, eu não tinha ouvido barulho num tiro daquele. Era festim, Mas já sabia que era festim. Sabia, mas é o barulho, cara. Quando subiu aquele fumaceiro, eu fiquei perdido no meio, não sabia nem o que eu estava fazendo lá. Aí só eu errei na apresentação, no treinamento. Quando a gente saiu de lá, a gente terminou, aí eu corrigi e tal, tudo bem, né? Mas quando a gente saiu de lá, a gente saiu marchando. Rapaz, eu levei tanta cutucada com esse fuzil nas minhas costas, na costela, a turma com raiva porque eu tinha errado. Nunca me esqueci disso, virou trauma. Na vida de polícia tem essas coisas. A unidade escola é onde você erra, né, para não errar na rua. Então você ali se permite errar aprendendo, né? Doutor Jorgel, o senhor se tornou uma referência no meio das viúvas, porque o senhor sempre foi muito solícito, muito prestativo, proativo, servidor para dar os encaminhamentos, especialmente com relação às pensões. Eu só ajudo também o pessoal relacionado à requerida, a ingresso na reserva, mas, de forma mais especial, o senhor ajuda várias tantas viúvas, inclusive dentro do nosso programa Ressignificar, o senhor tem destaque nessa parte do trâmite das pensões. Então, gostaria de pedir ao senhor para trazer um relato, tanto da sua experiência na época do Seraprev, e de lá para cá, o que melhorou, o que precisa melhorar, alguns casos que possam ter tido uma repercussão, um caso específico que foi engraçado, ou um caso que foi muito sério, enfim, traga um pouco dessa sua experiência para a gente. eu sempre falo para os colegas, eu digo, rapaz, você é casado, união estável, oriente sua esposa, mostre sua esposa onde é que ela vai em caso você faltar, né? Porque as esposas, muitas chegavam para mim, muitos ligavam para mim do interior e diziam, me deram seu telefone porque o senhor vai fazer a minha pensão. Eu digo, não é assim. Você tem que trazer a documentação da entrada na PM ou no bombeiro, porque o marido não orientava. Uma das coisas que eu venho batendo na tecla e falei até naquele dia que eu fui, nós fizemos aqui o fórum, eu me lembro que quando eu era sargento do Exército, nós tínhamos a pasta da viúva. O que é a pasta da viúva? Onde o militar ele atualiza todos os anos os documentos. A certidão de casamento, a certidão de nascimento dos filhos, o endereço, RG, certo? Dos cópia de RG dos dependentes, certo? E se tiver alguma alteração, ele vai atualizando. Todo ano é perguntado se tem alguma alteração. Quer dizer, o cara separou, casou, ou era união estável, acabou casando, ou só vivia junto, depois fez a união estável. Então, ele atualizava a pasta da viúva. Era um nome meio escroto, pasta da viúva, porque as pessoas nunca querem saber da morte, né? Mas era assim que era chamada, certo? O que eu acho que deveria ter nas instituições. Muda só a nomenclatura, para o cara não ficar assustado. Para o cara não ficar assustado. Eu vou morrer? Mas ninguém sabe quando. É a única certeza que nós temos. Nós estamos na fila, ninguém sabe quem é o primeiro. Mas é assim, isso ia trazer um conforto melhor para elas. Entendeu? Porque elas têm passado dificuldades, porque não tem, ninguém orienta. Ninguém orienta. Por exemplo, onde eu vou conseguir o extrato de pagamento do meu marido? Mas só um adendo rápido, doutor. Nós temos a nossa cartilha áspera, inclusive já está pronta a parte digital, e nós vamos também
mandar confeccionar a física, a impressa, e lá vai dar passo a passo relacionado a seguro, pensão e auxílios, tanto nas entidades que prestam um serviço para aqueles que têm associados na ASPRA, a Caixa Beneficente, dentre outras entidades, quanto o próprio governo do estado com relação a tudo que é de direito das viúvas. Muito boa, muito Então, boa. a cartilha ela é detalhada e é muito importante aí trazer nesse momento do podcast chamar a atenção para os nossos militares estaduais, ao menos ele pegue essa cartilha e entregue para a cônjuge, né, seja a virtual, seja a física, para que ela possa ter um norte. Não custa nada ler antes. Um destaque que a gente tem na cartilha, que, salvo engano, foi a orientação, inclusive, do senhor, é que não basta a certidão de casamento. Para que haja a comprovação marital, é muito importante também ter a comprovação de residência, né? Comprovante de residência no nome de um e de outro. Porque aí você realmente consolida que existe essa união Que mora estável, no mesmo mora, teto há, no mínimo, 2 anos antes do casamento. Você está entendendo? Então, essa orientação e essa cartilha, pois, eu lhe parabenizo, porque essa cartilha ela vai ajudar muito, porque o associado recebe uma. E diga, meu filho, lê para sua esposa, deixe lá na cabeceira para ela ler, porque amanhã ela pode precisar e ela se vê sozinha. Aí onde é que eu vou? Você vai na PM, você vai no bombeiro, lá na CGP, do bombeiro, na CGP da PM, com essa documentação que está ali, o rol de documentos que a cartilha vai tudo trazer. completo. Pronto, Seguro, tudo. entendeu? Chega para a gente pessoas que... Inventário, a arma, o que eu faço com a arma no meu Pronto. esposo? Agora, recente, a PM fez uma geral nas armas. 100 e tantos militares mortos, ainda tinha arma. Alguns me procuraram. Fui lá na Calp, Coloque. Coloque. É porque a gente demora muito a andar nesses A cantos. nomenclatura já mudou umas 3 vezes depois. Era Dal, eu sou foi do tempo pra da... Colônia. Mas assim, e andar lá. Fazia quantos anos que eu não andava ali? Acho que uns 20 anos que eu não andava ali. Aí eu fui lá. Então, conversei com o tenente lá, eu digo, tenente, essa senhora aqui, o marido morreu, mataram e levaram a arma. Essa aqui, ela sabe que o marido vendeu na época da CPRV. Ele vendeu para o colega foi buscar lá na casa dela, inclusive o colega pagou. Mas aí passou Não assim, transferiu. bem 8 anos depois, ele morreu e não transferiram. Aí eu fui orientado a fazer o quê? Um documento, explicando a situação, entendeu? Com BO e tudo, para dar entrada lá. Ou seja, ela se vê numa situação, a mulher ligou desesperada. Será que eu vou presa? Eu digo, não, tenha calma. Porque, não, mas eu não tenho arma não, nunca peguei em arma não. Você está entendendo? E essa cartilha, com certeza, vai orientar, né? Que seja recebida pelos nossos associados e passada para os familiares. Né? Eu tenho um filho já de 14, 15 anos que estuda, manda ele ler, porque na sua falta, quem vai acompanhar a sua esposa é os seus filhos. Meia hora ler, já Pronto, tem e deixa guardadinho ali num canto onde possa precisar. Muito bem a iniciativa. Inclusive, tem um ponto lá que a gente tem que lutar para corrigir na lei, que é o auxílio funeral do Estado. Muito pouco. É ridículo, na verdade é praticamente inexistente. E a lei, salvo engano, é de 87, com um valor de R$ 1.200, e hoje só é pago R$ 1.000. R$ 1.000, Dá para comprar nem um caixão. Então, você tem um seguro, que é um valor também muito pífio, e um auxílio funeral que é ridículo. Um seguro de quê? De 3 mil e pouco, né? 4 e pouco. 4 e pouco? Então, assim, a gente precisa melhorar, pelo menos para poder, em situações dramáticas, ter esse acalento de ter uma garantia financeira mínima, né, por parte do Estado, especialmente por conta do risco que constantemente os policiais militares estão correndo no seu dia a dia. Mas tem alguma experiência, algum caso que o senhor lembre que marcou, especificamente nessa seara?
Não, é assim, o que mais vinha à tona era a dificuldade e a falta de conhecimento. Falta de conhecimento. A falta de conhecimento. A falta de conhecimento é imensa, Via imensa, de imensa. regra, as nossas famílias não têm o menor conhecimento da nossa vida na parte administrativa. Tem conhecimento do trabalho da gente, a gente chega chateado de uma ocorrência, alguma coisa, mas da questão da vida administrativa eles não têm a menor noção. É muito desconhecimento, isso aí tem demais. O demais a gente vai aqui tentando resolucionar como você está fazendo no seu trabalho, nessas cartilhas e muitas outras ações que você está fazendo que com certeza vai melhorando cada vez mais. Nós tivemos aquela audiência pública na Assembleia para discutir os trâmites das pensões, tanto a pensão temporária como a permanente, a definitiva. E aquela reunião que tivemos com o TCE, já temos outra prevista para ser feito, né, essa reavaliação do que foi prometido e não foi cumprido, pelo menos na sua plenitude, né, com relação a essa celeridade dos processos das nossas pensionistas, que é um cuidado que nós trouxemos na nossa gestão para que realmente a viúva ela pudesse ter um acolhimento e trazer essa dignidade. O programa Ressignificar, a gente tem a intenção e estamos desenvolvendo em todo o estado de Ceará a perspectiva de apoio psicológico, social, de estrutura de vinda da pensionista quando é do interior, para o motorista pegar, levar para onde for, e a assessoria jurídica, caso haja essa necessidade. E todo as informações necessárias para que elas possam pegar a documentação, ou seja, é pegar praticamente na mão e levar para dar tudo certo. Mas tem que ir além. Porque um dos maiores as leis também problemas precisam. às vezes, essa demora entre o falecimento do militar, né, e ela passar a receber esse dinheiro. Agora, o maior demora... Já conheci muitas esposas que passaram dificuldades, dependeram de ajuda de colegas dentro do quartel. Foi um trabalho muito grande, um trabalho para a gente fazendo diminuir o cota tempo. para poder ajudar, porque ela não conseguia resolver o problema e passar a receber o que era de direito. O tempo diminuiu, o senhor pode falar já a respeito, doutor Jorgel, mas também boa parte das demoras que acontecem, Major, é em razão também da falta de organização em vida. Porque se ele não comprova que tem convivência marital, você acaba tendo uma investigação para fazer a avaliação, porque às vezes aparece duas partes interessadas, né, no mesmo processo. O senhor pode falar aí um pouco a respeito? Três. Isso aí, né? A desorganização, porque assim, ele, quando vivo, ele não liga em organizar a vida dele. Muitos não querem nem casar. Não querem nem nem casar. ter união estável. Quantos não tem aqui o termo na áspera só para adquirir os benefícios para cônjuge, mas que não tem formalização nenhuma dele, nem em cartório, nem em canto nenhum. Muitos militares não querem casar, formalizar. E mesmo estando com certidão de casamento, é muito importante também ter essas outras garantias de mostrar que tem a convivência marital. Isso, eu sempre falo para os colegas, onde eu estiver, eu falo com eles, rapaz, como é que é lá na tua casa? Olha o papel da água, que a gente aqui no Ceará chama papel da água e papel da luz, não é isso? Olha o papel da água e olha o papel da luz. Bota um no nome da tua esposa e um no teu nome. Tu tem plano de saúde, ela depende de ti. No teu imposto de renda é declarado ela como tua dependente? Entendeu? Tem plano funerário, está lá o nome dela. Porque tudo isso é prova de que vocês têm conta corrente, vocês têm comércio e tem no nome dela, a casa é alugada, é no teu nome e no dela. Por quê? Porque isso comprova. Porque só a certidão de casamento e só a certidão de união estável, a PGE não aceita. Entendeu? Ela quer que comprove os 2 últimos anos na data do óbito como convivência marital. E só comprova com esses documentos que eu estou lhe dizendo. E eu converso com os colegas para que eles façam isso. Então, de fato, um pouco da demora que acontece em vários casos... É desorganização do casal. Do casal. Se tiver tudo alinhado, tudo perfeitinho, qual o tempo médio para recebimento da pensão temporária? Rapaz,
Se tiver tudo ok, uma pensão que chega dia 1º, no outro dia 1º ela recebe. Mesmo? Recebe. Um mês. Recebe. Porque eu paguei várias desse jeito. Com menos de um mês eu paguei. Então, a falácia relacionada a demorar muito por conta Não. do processo em si não existe. O que existe é a falta de Estamos organização falando de prévia. organização prévia. Se tiver tudo ok, o processo está redondinho, como se diz, ela recebe no próximo mês. Agora, se tiver faltando documento, Aí aí não vai tem ter que condições, porque encaixar até. principalmente que se for união estável. Porque toda união estável tem que passar pela procuradoria. Aí já dá problema, porque aí a procuradoria já Então, quando não for certidão de casamento, se for só união estável, tem que passar pela procuradoria. se tiver certidão de casamento, já não precisa. Já não precisa. Com a certidão de casamento, com a comprovação da vida marital, não, ela recebe no outro mês. Ah, Ela recebe no entendi. outro mês. É porque a certidão de casamento em si, só ela não é suficiente, porque muitas vezes Mas por isso ele que eu estou está casado, mas ele separou não Pronto. legalmente, né? Ele convive com outra pessoa e vai aparecer a ex-esposa com a certidão de casamento. sendo Agora que você ela me é a lembrou uma esposa. coisa que alguns militares fazem, e alguns fizeram, e eu disse, olha, tira isso aí, que isso aí vai lhe prejudicar. Os militares, às vezes, ele está casado e para aliviar no imposto de renda, ele dá uma pensão alimento para a mulher. Certo? A mulher com ele, vivendo com ele dá uma pensão de 30% para a mulher. De 20%. Pensando que está fazendo muita coisa. Ele não está fazendo nada do que prejudicando a família dele. Porque se ele falecer, ela vai receber só aqueles 20%. Porque quando tem uma pensão alimento, a PGR vê como uma separação. Você está entendendo? Não, mas eu convivia com ele, está aqui a certidão de casamento, ninguém se separou, não. E mesmo com certidão de Tá casamento, aqui, dá ó. para ter essa pensão só de alimento, Dá. Eu posso dar uma pensão alimento para minha esposa na hora que eu quiser, estando casado. estando casado. Entendeu? Aí ele faz isso pensando que vai aliviar no imposto de renda. Alivia num canto, mas prejudica a família. Porque quem vai se prejudicar é a mulher e os filhos quando ele falecer. Então, muitos eu digo, tire isso aí. Volte a receber o integral, porque senão ela não recebe integral. Revertir algumas administrativamente, mas tivemos que provar para a PGE fazer a visita social, para saber se ela vivia mesmo e tudo, que aquela pensão não foi separação, foi só ele querendo, às vezes, bebia muito, né? E queria Gastar garantir o demais, valor queria pra- garantir o alimento e dar essa pensão. Mas prejudica, viu? Porque essa pensão vai ser só ela, dentro do processo de pensão, vai ser só aquela pensão alimento. Entendi. Doutor, nós teríamos assunto para o dia inteiro, manhã, tarde e noite. Mas estamos chegando próximo do finalmente. Eu gostaria de pedir, primeiramente, ao Major qual é o comando Eu sempre final. esqueço, rapaz. Eu vou ter que pensar, rapaz. Mas vamos lá, a gente vai pensar em alguma coisa aqui. Eu acho que é generosidade, a palavra que eu vou usar hoje. O personagem Jorgiel Leite, o homem, independente de ser o capitão ou o advogado, ele é uma pessoa muito solícita, certo? Na sua história, eu conheço a história dele, ele sempre está disposto a ajudar. Então, eu acho que a palavra mais certa para empregar nesse momento é essa. Meu comando é servidor empático. É uma pessoa que sempre serviu e sempre busca se colocar no lugar do outro. Então, por mais que seja muito difícil, né? É uma linha muito delicada, mas que o senhor sempre está ali ajudando. O senhor até brinca que às vezes a sua mulher fica ali perguntando quem é tanta mulher que fica ali procurando aqui, porque o homem é o rei das viúvas. Mas é porque, por conta do trabalho, da Seraprév e agora como advogado especialista, ele é a referência, é o principal canal, é a principal lembrança de tantas mulheres, especialmente que se tornaram viúvas. Então, esse é meu comando. E qual é o seu comando final? Eu vejo a caridade, sabe? Olhar para o outro e saber que você pode ajudar.
E ajudar não é dar um prato de alimento, não. Até uma mão amiga, um abraço, ouvir a pessoa. Toda vida que você estiver num local, seja na parada de ônibus, numa lotérica, num banco, no terminal, que alguém chegar a desabafar, pare e ouça. Aquilo é uma caridade que você está fazendo. Porque aquela pessoa está jogando para fora toda a mágoa dela. E enquanto você ouve, eleve o seu pensamento a Deus e peça para ajudar. Sem essa caridade, para mim, não tem como você ser irmão, sabe? Porque para mim a maior religião é a caridade. A maior religião para mim é a caridade. É olhar para o outro sem interesse, sem inveja, sem querer puxar o tapete, sem querer derrubá-lo, e sim ajudar. Porque sem isso, não adianta você agora eu fazer como a música, ir à igreja, rezar e fazer tudo errado. Não dá. Não adianta de nada. Entendeu? Isso aqui merece São palmas. ações, são ações. Bom, né, bom? Doutor Jorgel, gratidão pela sua participação no nosso podcast Fala Comandante. E a todos vocês que aguardaram até agora, também, muito obrigado. A você que está com o celular na mão, não se esquece de se inscrever, acionar o sininho, para que outras pessoas também possam assistir essas histórias inspiradoras que só o Fala Comandante traz para você. E vocês, todos aí que estão no sofá da sala, nos assistindo na TV Metrópole, muito obrigado. Eu, juntamente com os outros dois, e o Lucas, que está aqui nos bastidores, agradecemos muito. E até a próxima. Muito obrigado, minha continência e meu respeito Fala, a todos comandante. vocês.